Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam muito bem. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Meus irmãos, hoje, em especial, quero conversar com vocês a respeito de humildade. Eu vou apresentar para vocês um grande exemplo de humildade que nós podemos encontrar na Bíblia. E quem nos dá esse grande exemplo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mostrou para nós e para os seus discípulos como a humildade é importante. Esse fato está registrado no livro de João, no capítulo 13, no versículo 1 em diante, que eu vou ler para os irmãos. Se vocês tiverem uma Bíblia, vocês podem acompanhar, tá? No livro de João, capítulo 13, versículo 1 em diante. Vamos lá? Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. E Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar esse mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam no mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando e o diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. E Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder. E sabia também que tinha vindo de Deus e que ia para Deus. Então se levantou, tirou uma capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura, e em seguida pôs uma água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão, Pedro, esse lhe perguntou: O senhor vai lavar os meus pés? Jesus lhe respondeu: Agora tu não entende o que estou fazendo, porém, mais tarde você vai entender. Disse Pedro: O senhor nunca lavará meus pés. Jesus disse: Se eu não te lavar, não tereis parte comigo. Aí o Pedrão disse: Então, Senhor, não lave somente meus pés, mas também minhas mãos e a cabeça. O Senhor Jesus disse: Aquele que já está tomado banho não necessita te lavar os pés, pois no mais necessita te lavar só os pés, pois no mais todo está limpo. Todos vós estão limpos, menos um. Jesus sabia quem era o traidor e foi por isso que disse: Todos estão limpos, menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor. E tem razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo, para que vocês façam como eu fiz. Eu afirmo a vocês, e isto é verdade, o empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se as praticarem. Não estou falando de todos vocês, eu conheço aqueles que eu escolhi, pois tem que se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Aquele que toma a refeição comigo levantou contra mim o seu calcanhar. E digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis que eu sou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem receber aquele que eu enviar, estará também me recebendo. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Agora, imaginem só. No livro de João também, que eu gosto muito, no capítulo 1, no começo, o João, discípulo, ele já conta uma leve história do começo, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a luz do mundo, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Pois é, Jesus sempre existiu, desde o princípio, estava lá desde o começo. Ele era a luz do mundo. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Senhor Deus deu a ele todo o poder e autoridade. Não existe um nome embaixo da terra que tem mais autoridade do que o nome do Senhor Jesus Cristo. Tanto poder,
tanta glória, tanta força. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele comprou a nossa salvação por um preço muito caro, preço de sangue, por um sacrifício terrível. Sendo assim, poderoso como é, Rei dos Reis, mostrou uma grande humildade, lavando os pés dos discípulos. Quem faz isso hoje em dia? Quem é humilde assim? Você é humilde? Deus te abençoe. Deus te abençoe e permaneça, e faça com que você permaneça assim eternamente. Porque não é fácil, meus queridos. Não é fácil. Com certeza, qualquer probleminha que dá, qualquer insulto que levamos, nós queremos descontar da mesma moeda, queremos fazer da mesma forma, tratar do mesmo jeito o nosso próximo, mas o Senhor Jesus nos mostrou que não é assim que funciona, que não deve ser desse jeito, que nós devemos ser humildes e saber perdoar, e saber tratar bem, praticar o bem. Ele nos deu o exemplo e nos deixou o seu testemunho, para que da forma que ele fez, nós possamos fazer também do mesmo jeito. E também tem uma outra palavra do Senhor Jesus que está escrito no livro de João, capítulo 15, versículo, acho que é o 13. Isso. Jesus diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque os servos não sabem o que faz o teu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Imagina o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, te chamando de amigo. E nós podemos ser amigos do Senhor Jesus. Basta fazer o que Ele manda. Amar uns aos outros, praticar o bem, ser justo, ser fiel, fazer o que o Senhor Jesus manda. Ele vai chegar e vai falar para nós assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ser amigo do Rei é um privilégio, né? É um grande privilégio. E é possível. É possível. Basta fazer o que o Senhor Jesus manda. Amém? E ele também diz, né? Que quando alguém ferir a tua face direita, apresenta-lhe a outra. Para mim isso significa o quê? Esquece. Alguém te fez mal? Faça-lhe o bem. Ora pelos que vos perseguem e vos caluniam. Faz o bem a quem te faz o mal. Seja correto, fiel, humilde, misericordioso. Saiba perdoar. Saiba ser bom. Jesus diz que o servo não é mais do que seu senhor, né? Não precisa ser mais também, né? Basta ser igual, tentar ser semelhante. Se o Senhor Jesus diz que isso é possível, eu acredito, né? Se alguma coisa para nós é impossível, para Deus tudo é possível. E eu creio que o Senhor pode nos capacitar para conseguir ser assim. Se nós formos fiel, Ele nos mostrará o caminho. E Ele mostrando o caminho para nós, é só seguir naquele caminho estreito, naquele caminho difícil. Mas você vai ter um grande do seu lado, o Senhor Jesus. Amém? Meus queridos, espero que esse grande exemplo de humildade tenha edificado a fé de vocês e tenha mostrado que com a humildade nós podemos ir longe, ir para o paraíso, andar nos braços do nosso Senhor. Amém? Espero que todos vocês tenham gostado e aprendido mais um pouquinho com as palavras do nosso Senhor. Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, todos os dias da nossa vida, e que podemos permanecer sempre na bondade e na graça do nosso Deus. Amém? Fiquem com Deus, meus queridos, e até um próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Nós fazemos os planos,
Mas a palavra final sempre vem do Senhor, vem do alto. Se Deus permitir, tudo é possível. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.